Meu nome é Estela Morgado, tenho 67 anos. E durante 40 anos, acreditei que meu marido Augusto era apenas um funcionário público, aposentado da Embraer, em São José dos Campos, até o dia em que encontrei uma pasta escondida em nosso porão, que mudou minha vida para sempre. A pasta continha documentos confidenciais sobre um projeto militar brasileiro secreto, chamado Operação Condor Azul, que aparentemente mantinha comunicação direta com instalações americanas, incluindo a famosa Área 51, sobre tecnologia aeroespacial avançada. Descobri que Augusto não era um simples engenheiro, mas sim um dos coordenadores principais deste projeto, que envolvia a troca de informações sobre fenômenos aéreos não identificados entre Brasil e Estados Unidos desde os anos 1980. Pior ainda, encontrei evidências de que ele havia vendido informações confidenciais do projeto para uma empresa privada de defesa, traindo não apenas o país, mas também sua própria família, já que o dinheiro dessas vendas ilegais estava sendo usado para sustentar uma segunda família em Campinas, com uma mulher chamada Valdira, 30 anos mais nova que eu. Minha personalidade sempre foi meticulosa e observadora, características que herdei dos meus anos como contadora. E foi essa atenção aos detalhes que me permitiu descobrir a verdade sobre as mentiras de Augusto. Durante os próximos 18 meses, mergulhei em uma investigação particular que revelou que Valdira não era apenas uma amante, mas também uma agente de inteligência contratada pela empresa de defesa para extrair informações de Augusto, que estava sendo manipulado. Sam Saber. Descobri que meu próprio filho, Breno, de 35 anos, sabia sobre o projeto secreto e havia sido recrutado para trabalhar nele, mantendo o sigilo mesmo de mim, sua própria mãe, criando um conflito interno devastador entre lealdade familiar e dever. A primeira reviravolta veio quando percebi que nossa casa estava sendo vigiada por agentes desconhecidos, forçando-me a ser extremamente cautelosa em minhas investigações. A segunda reviravolta ocorreu quando descobri que Augusto estava planejando fugir do país, com Valdira levando consigo documentos ultrasecretos sobre tecnologia militar brasileira. Minha motivação principal era recuperar minha dignidade e expor a traição, enquanto Breno estava dividido entre proteger o projeto nacional e salvar o pai de uma prisão certa. A terceira reviravolta mais significativa aconteceu quando consegui acesso aos arquivos digitais de Augusto e descobri que o projeto Condor Azul havia documentado evidências reais de atividade extraterrestre em território brasileiro, informações que estavam sendo compartilhadas secretamente com autoridades americanas da Área 51. A quarta reviravolta devastadora revelou que Valdira estava grávida de Augusto e planejava usar a criança como garantia de que ele continuaria fornecendo informações confidenciais mesmo após a aposentadoria. O ambiente em São José dos Campos, com sua forte cultura aeroespacial e militar, influenciou profundamente minha abordagem calculista para a vingança, aproveitando meus contatos na comunidade científica local para validar as informações que descobri. Meu primeiro obstáculo foi ganhar acesso aos arquivos digitais protegidos de Augusto, que consegui superar instalando secretamente um software de monitoramento em seu computador. O segundo obstáculo foi provar a autenticidade dos documentos, sem me expor aos riscos de segurança nacional, o que resolvi através de uma conexão com uma jornalista investigativa de Brasília, chamada Celina Ramos. Durante esse período, desenvolvi uma subtrama emocional complexa com minha vizinha Neuza, que se tornou minha confidente e aliada, revelando posteriormente que ela própria havia suspeitas sobre atividades estranhas no bairro relacionadas ao projeto militar. A vingança que planejei foi meticulosa. Compilei todas as evidências da traição de Augusto, tanto pessoal quanto profissional, e as organizei de forma a expô-lo simultaneamente às autoridades militares,
a imprensa e a própria Valdira, revelando como ela estava sendo usada. O elemento cultural das tradições familiares mineiras influenciou minha decisão de confrontar Augusto publicamente no clube social onde nos conhecemos há 45 anos, garantindo que nossa comunidade soubesse da verdade. A maior reviravolta final veio quando descobri que os documentos sobre atividade extraterrestre eram falsos, criados pelo próprio governo brasileiro como uma operação de desinformação para identificar vazamentos no projeto militar, e Augusto havia sido descoberto justamente por vender informações falsas, tornando-se uma peça em um jogo muito maior de segurança nacional. No final, minha vingança se completou quando consegui não apenas expor Augusto e recuperar nossa casa e economias, mas também quando descobri que Valdira, ao saber que havia sido enganada com informações falsas, decidiu colaborar com as autoridades para evitar sua própria prisão, deixando Augusto completamente sozinho para enfrentar as consequências de suas escolhas. Capítulo 1. Meu nome é Estela Morgado, tenho 67 anos, e por 40 anos acreditei conhecer o homem com quem dividi minha cama. Augusto sempre foi pontual, meticuloso, um engenheiro aposentado da Embraer, que gostava de suas rotinas e de seus segredos pequenos e inofensivos. Ou pelo menos era isso que eu pensava até aquela manhã de março, quando desci ao porão procurando as decorações de Páscoa e encontrei algo que mudaria minha vida para sempre. A pasta estava escondida atrás de caixas velhas, como se alguém tivesse tentado ocultá-la com pressa. Meus dedos tremeram quando abri e vi documentos oficiais com carimbos que nunca havia visto antes. Operação Condor Azul, dizia o cabeçalho, seguido de palavras que fizeram meu coração disparar. Classificado: Segurança Nacional. Não era possível. Meu Augusto, que reclamava quando eu esquecia de comprar açúcar, estava envolvido em algo assim. Sentei no chão frio do porão e comecei a ler. Os documentos falavam sobre comunicação com instalações militares americanas, incluindo referências à famosa Área 51. Havia relatórios sobre fenômenos aéreos não identificados, tecnologia aeroespacial avançada e, mais chocante ainda, evidências de que Augusto não era apenas um participante, mas um dos coordenadores principais deste projeto que existia desde os anos 1980. Minhas mãos suavam enquanto folheava página após página. Como contadora aposentada, sempre fui detalhista. E cada número, cada data, cada assinatura me dizia que aquilo era real. Mas foi quando encontrei os extratos bancários que meu mundo desabou completamente. Valores enormes sendo depositados em uma conta que eu não conhecia. Movimentações financeiras que aconteciam enquanto eu dormia, confiante de que conhecia todos os segredos do meu marido. O pior ainda estava por vir. Entre os documentos encontrei fotografias. Augusto em reuniões que ele nunca havia mencionado. Augusto assinando contratos com empresas privadas de defesa. E por último, uma foto que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Augusto abraçado com uma mulher jovem, loira, sorrindo como se fosse um casal apaixonado. Virei a foto e li o que estava escrito no verso: Augusto e Valdira, menos Campinas, 2019. 5 anos. 5 anos de mentiras, 5 anos de traição, 5 anos de uma vida dupla que eu nunca havia suspeitado. Minha respiração ficou irregular. O porão pareceu girar ao meu redor. E por um momento pensei que fosse desmaiar. Mas não desmaiei. Em vez disso, algo dentro de mim se endureceu. A mesma metodicidade que me fez ser uma contadora respeitada durante 30 anos, agora seria minha arma. Se Augusto pensava que podia me enganar, se achava que eu era apenas uma esposa ingênua que aceitaria tudo em silêncio, ele estava muito enganado. Fotografei cada documento com meu celular, memorizei cada detalhe e coloquei tudo de volta, exatamente como havia encontrado.
Quando Augusto chegou do seu encontro com os amigos aposentados naquela tarde, eu estava na cozinha preparando o jantar como sempre fazia. Ele me beijou na testa. Perguntou sobre meu dia. E eu sorri dizendo que havia sido tranquilo. Mas por dentro, eu fervia. Cada palavra carinhosa que ele dizia soava como uma mentira. Cada gesto de afeto parecia uma representação teatral. Durante o jantar, observei cada movimento dele com novos olhos. Como eu tinha sido tão cega. Como não havia notado os sinais. Naquela noite, quando ele dormia ao meu lado, fiquei acordada planejando meus próximos passos. Precisava saber mais sobre Valdira, sobre o projeto militar, sobre tudo o que ele havia me escondido. Minha vida havia se tornado uma mentira, mas eu descobriria cada fragmento da verdade. No dia seguinte, comecei minha própria investigação. Usei meus conhecimentos de contabilidade para rastrear as movimentações bancárias. Cruzei informações dos documentos com pesquisas na internet. E lentamente, comecei a montar um quebra-cabeça que revelaria não apenas a traição do meu marido, mas segredos que poderiam abalar estruturas muito maiores do que nosso casamento. Foi quando percebi que alguém estava me observando. Um carro escuro estacionado na esquina da nossa rua, sempre com a mesma pessoa dentro. Minha paranoia ou realidade? Depois de encontrar aqueles documentos, eu não tinha mais certeza de nada. Capítulo 2. A sensação de estar sendo observada se intensificou durante os dias seguintes. O carro escuro aparecia em horários diferentes, sempre com um homem de óculos escuros que fingia ler jornal. Quando contei para Augusto sobre minha inquietação, ele riu e disse que eu estava vendo coisas onde não existiam, mas eu sabia que não estava imaginando. Minha investigação sobre Valdira começou de forma simples. Procurei o nome nas redes sociais e encontrei um perfil que confirmou minhas piores suspeitas. Ela era realmente jovem, bonita, e nas fotos aparecia em lugares caros, usando roupas que custavam mais do que minha aposentadoria mensal. Mas o que mais me chamou a atenção foi sua descrição profissional: consultora em segurança corporativa. Que tipo de consultor em segurança se relacionava com um engenheiro aposentado da Embraer? A resposta veio quando consegui acessar informações mais detalhadas sobre a empresa onde ela trabalhava. Não foi fácil, mas meus anos lidando com documentos corporativos me ensinaram onde procurar. A empresa, chamada Defesa Estratégica Nacional, tinha contratos com o governo brasileiro para projetos de tecnologia militar. O quebra-cabeça começou a se formar. Valdira não era apenas uma amante, ela era uma profissional. E se ela era uma profissional, trabalhando para uma empresa de defesa, e Augusto estava passando informações confidenciais do projeto militar. Meu Deus! Meu marido estava sendo manipulado. Ou pior, estava conscientemente vendendo segredos do governo. Decidi que precisava de ajuda, mas não podia confiar em ninguém da família. Foi quando me lembrei de Celina Ramos, uma jornalista investigativa, que havia conhecido anos atrás, durante uma conferência sobre transparência governamental em Brasília. Celina tinha fama de ser séria e discreta. Exatamente o que eu precisava. Liguei para ela e marcamos um encontro em um café discreto em São José dos Campos. Quando expliquei a situação, Celina ficou visivelmente interessada. Ela confirmou que havia rumores sobre projetos militares secretos envolvendo tecnologia aeroespacial, mas nunca havia conseguido evidências concretas. Stella, você precisa entender a gravidade do que está me mostrando, disse Celina, folheando as fotos dos documentos que eu havia feito. Se isso for verdade, seu marido está envolvido em algo que pode ter ramificações internacionais, mas também pode estar sendo usado como um peão em um jogo muito maior. Foi então que ela me contou algo que fez meu sangue gelar. Segundo suas fontes, havia suspeitas de que algumas informações sobre projetos militares brasileiros estavam sendo vendidas
para empresas privadas, que depois repassavam para governos estrangeiros. O Brasil estava perdendo tecnologia estratégica, e alguém estava lucrando com isso. Mas há algo que você precisa saber, continuou Celina. Esse tipo de operação geralmente envolve mais pessoas do que você imagina. Alguém próximo a você pode estar sabendo de tudo isso. Meu coração disparou. Alguém próximo. Imediatamente pensei em Breno, meu filho de 35 anos. Ele trabalhava no setor aeroespacial. Tinha conhecimento técnico suficiente para entender os documentos que encontrei. Seria possível que meu próprio filho estivesse envolvido na traição do pai? Voltei para casa com a cabeça girando. Augusto estava na sala assistindo televisão. E pela primeira vez em 40 anos de casamento, senti medo dele. Não medo físico, mas medo de descobrir quão fundo ia sua traição, quão grande era a mentira que tinha se tornado nossa vida. Naquela noite, quando ele foi tomar banho, aproveitei para verificar seu celular. Estava protegido por senha, mas eu conhecia Augusto melhor do que ele imaginava. Tentei nossa data de casamento, depois minha data de nascimento, e finalmente acertei com a data de nascimento do Breno. O que vi nas mensagens me destruiu completamente. Conversas íntimas com Valdira, planos para se encontrarem, e pior ainda, discussões sobre o próximo carregamento de informações que ela precisava receber. Havia também mensagens com Breno, conversas técnicas sobre especificações de projetos que eu não entendia, mas que claramente faziam parte do esquema. Meu filho sabia. Meu próprio filho estava envolvido na traição do pai. E nenhum dos dois havia me contado nada. Sentei na cama e comecei a chorar em silêncio. Não de tristeza, mas de uma raiva fria que estava crescendo dentro de mim. Foi quando ouvi Augusto desligar o chuveiro. Rapidamente, coloquei o celular de volta no lugar e fingi dormir. Elda, ao meu lado, sussurrou um boa noite, amor. E em poucos minutos estava roncando. Eu fiquei acordada até o amanhecer, planejando cada passo da minha vingança. Eles pensavam que eu era apenas uma esposa submissa, uma mãe que aceitaria qualquer coisa para manter a família unida. Mas estavam muito enganados. Eu havia passado décadas organizando números, analisando dados, encontrando discrepâncias que outros não conseguiam ver. Agora usaria essas mesmas habilidades para destruir a vida dupla que eles haviam construído às minhas custas. Capítulo 3. Na manhã seguinte, Augusto saiu cedo dizendo que iria ao médico. Mas eu já sabia que era mentira. Esperei 1 hora e liguei para o consultório do Dr. Mendes, com quem ele realmente tinha consulta marcada para a próxima semana. Como imaginei, não havia nenhum agendamento para hoje. Aproveitei sua ausência para fazer uma busca mais detalhada na casa. Encontrei um segundo celular escondido dentro de uma caixa de ferramentas na garagem. Este estava desbloqueado. E o que vi me fez entender a dimensão real do problema. Conversas com pessoas que eu não conhecia, coordenadas geográficas, referências a entregas e coletas, e o mais perturbador, fotos de documentos que claramente eram dos arquivos do projeto militar. Augusto não estava apenas vendendo informações. Ele estava fotografando documentos físicos e enviando para uma rede de pessoas. Entre os contatos, encontrei um nome que me chamou a atenção: Comandante Silva. As mensagens entre eles eram formais, militares, e falavam sobre operações de segurança e controle de vazamentos. Seria possível que Augusto fosse informante, e não um traidor, que estivesse trabalhando para identificar vazamentos no projeto militar? A ideia me confundiu completamente. Durante 40 anos, eu havia convivido com um homem que aparentava ser uma pessoa, mas que na verdade levava uma vida completamente diferente. Decidi que precisava de uma confirmação. Liguei para Breno e marquei um almoço, dizendo que sentia falta de conversar com ele. Quando nos encontramos no restaurante do shopping, observei cada reação dele, enquanto conduzia a conversa para o trabalho do pai. Breno
Você sabe que tipo de projeto seu pai coordenava na Embraer? Perguntei, tentando soar casual. A expressão dele mudou instantaneamente. Seus olhos se desviaram. Ele mexeu nervosamente no garfo. E demorou alguns segundos para responder. Mãe, pai, sempre trabalhou com projetos normais de engenharia. Por que essa pergunta? Mas eu já havia visto o suficiente. Breno estava mentindo. E não era bom nisso. Pressionei um pouco mais, mencionando que havia encontrado alguns documentos interessantes em casa. E vi o pânico em seus olhos. Que o tipo de documentos? Mãe, documentos sobre projetos militares. Sobre comunicação com instalações americanas. Sobre coisas que um engenheiro aposentado comum não deveria ter acesso. Breno ficou em silêncio por um longo momento, depois suspirou profundamente. Mãe, há coisas que você não pode saber. É para sua própria segurança. Minha segurança? Eu ri amargamente. Breno, durante 40 anos eu cuidei desta família. Fiz cada centavo render. Organizei cada aspecto da nossa vida. Agora você me diz que há coisas que eu não posso saber. Para minha própria segurança, ele tentou explicar. Sem explicar. Falou sobre a importância de manter segredos nacionais, sobre como algumas informações podiam ser perigosas nas mãos erradas. Mas eu não estava interessada em suas justificativas. Queria a verdade. Seu pai tem uma amante, disse de repente. Breno ficou pálido. Mãe, Valdira, ela trabalha para uma empresa de defesa. Ele está passando informações confidenciais para ela há anos. E você sabe disso. Não é assim que funciona, mãe. As coisas são mais complicadas. Então me explique. Como funciona? Breno, me explique como meu marido pode ter uma segunda família, uma segunda vida. E meu próprio filho acha que eu não tenho direito de saber. Foi quando ele me contou a verdade, ou pelo menos parte dela. Augusto realmente coordenava um projeto militar secreto. Mas não era bem uma traição. O projeto Condor Azul era uma operação de contra-inteligência. O governo brasileiro estava testando seus próprios sistemas de segurança, criando informações falsas para identificar vazamentos e possíveis traidores. Valdira não era uma amante comum. Era uma agente infiltrada. Ela havia sido instruída a se aproximar de Augusto, conquistar sua confiança e tentar extrair informações reais do projeto. Mas Augusto sabia disso desde o início. Ele estava passando informações falsas para ela, ajudando a identificar como as informações chegavam até as empresas privadas de defesa. Então por que ele se envolveu emocionalmente com ela? Perguntei. Por que as mensagens românticas? Por que os encontros íntimos? Breno baixou os olhos, porque ele se apaixonou de verdade, mãe. Começou como uma operação, mas se tornou real. Ele não conseguiu separar o trabalho dos sentimentos. Me atingiu como um tsunami. Meu marido não era apenas um traidor. Era um homem que havia se apaixonado por uma mulher que estava profissionalmente tentando destruí-lo. E no processo, havia destruído nossa família. E você? Qual é o seu papel nisso tudo? Eu supervisionava os documentos técnicos que ele passava para ela. Garantia que as informações fossem convincentes o suficiente para parecerem reais, mas inúteis para qualquer uso prático. Saí daquele almoço com a sensação de que minha vida inteira havia sido uma mentira. 40 anos de casamento. E eu era a única pessoa que não sabia que nossa vida era uma operação militar. Meu marido e meu filho haviam construído uma parede de segredos ao meu redor, me mantendo na ignorância enquanto brincavam de espiões. Quando cheguei em casa, Augusto estava na sala e, pela primeira vez em meses, me olhou nos olhos com genuína preocupação. Stella, precisamos conversar, ele disse. Agora você quer conversar? Respondi, sentindo toda a raiva dos últimos dias subindo à superfície. Eu sei que você descobriu algumas coisas. Breno me contou sobre o almoço de vocês.
Então, vocês dois ainda mantêm contato regular para discutir como me manter enganada? Foi quando ele me contou que Valdira estava grávida. Capítulo 4. As palavras de Augusto ecoaram na sala como um trovão. Valdira estava grávida. E ele tinha certeza de que a criança era dele. Sentei pesadamente na poltrona que havia sido minha. Por tantos anos, aquele canto da sala onde eu tricotava, onde lia meus livros, onde acreditava conhecer minha vida. Stella, eu sei que isso é difícil de entender. Ele começou. Mas eu o interrompi com um gesto. Difícil de entender? Augusto, durante 40 anos, eu acreditei que conhecia o homem com quem estava casada. Descobri que você tem uma vida secreta, uma amante. E agora me diz que ela está grávida. Que parte disso deveria ser fácil de entender. Ele se aproximou. Tentou tocar minha mão. Mas eu a afastei. Suas feições estavam cansadas, envelhecidas, como se o peso dos segredos finalmente estivesse cobrando seu preço. Começou como trabalho, disse ele. A voz quase um sussurro. Valdira foi designada para se aproximar de mim, tentar extrair informações reais do projeto. Eu sabia disso desde o primeiro dia. Mas ela era diferente, inteligente, dedicada e gradualmente, muito gradualmente, o que era profissional se tornou pessoal. E você achou que isso justificava destroçar nossa família? Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Quando descobri que ela estava grávida, tentei terminar tudo, mas ela disse que usaria a criança para forçar a continuidade da operação, que relataria às autoridades que eu havia me tornado um risco de segurança. A situação era ainda mais complexa do que eu havia imaginado. Valdira não era apenas uma agente infiltrada. Era uma mulher que havia descoberto como usar seus próprios sentimentos e os de Augusto para manipular toda a operação. Ela tinha o controle total da situação. Então você escolheu ela, disse eu, sentindo as palavras saírem amargas da minha boca. Não, Stella. Eu nunca a escolhi. Eu me vi preso em uma situação que saiu completamente do controle. Cada decisão que tomei só piorou as coisas. Naquele momento, meu celular tocou. Era Neuza, minha vizinha há 15 anos. A única pessoa em quem eu havia confiado durante os últimos dias difíceis. Stella, você precisa saber de uma coisa, disse ela. A voz tensa. Aqueles homens que você mencionou, que estavam observando sua casa, eles estiveram aqui hoje de manhã, fazendo perguntas sobre você e Augusto. Meu sangue gelou. Que tipo de perguntas? Queriam saber sobre a rotina de vocês, sobre visitas que recebem, sobre qualquer coisa em comum que eu tivesse notado. Stella, eles sabem que você descobriu algo. Desliguei o telefone e olhei para Augusto. Ele estava pálido, claramente havia ouvido a conversa. Eles sabem, disse ele. O projeto inteiro pode estar comprometido. Que projeto? Augusto, até agora você me disse que estava passando informações falsas para Valdira. Que tudo era uma operação controlada. Mas se há pessoas me investigando, se há agentes vigiando nossa casa, então, ou você está me mentindo sobre a natureza real do que faz, ou algo deu muito errado. Ele se levantou e começou a andar pela sala, uma mão na cabeça, claramente em pânico. Há algumas semanas, descobrimos que algumas das informações que passamos para Valdira chegaram a pessoas que não deveriam ter acesso a elas. Informações que, mesmo sendo falsas, continham elementos técnicos que poderiam comprometer projetos reais. Então, vocês falharam. A operação falhou. Pior que isso, descobrimos que Valdira pode estar trabalhando para duas organizações diferentes. Ela recebe informações nossas, mas também pode estar passando dados reais para outra empresa de defesa. A complexidade da situação estava me deixando tonta. Meu marido estava envolvido em uma operação militar que havia saído do controle. Tinha se apaixonado por uma agente dupla
que agora estava grávida, e pessoas desconhecidas estavam investigando nossa família. Stella, há algo mais que você precisa saber, disse Augusto, hesitando. Os documentos que você encontrou no porão, alguns deles são reais. Como assim, reais? Algumas das informações sobre comunicação com instalações americanas, sobre fenômenos aéreos não identificados, são verdadeiras. Fazem parte de um projeto muito maior do que eu te contei. Senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Augusto, me diga exatamente o que está acontecendo, a verdade completa. Agora, ele respirou fundo e, pela primeira vez em meses, olhou diretamente nos meus olhos. O projeto Condor Azul não é apenas sobre contra-inteligência. É sobre algo que o governo brasileiro descobriu há 20 anos e vem tentando entender desde então. Há evidências de tecnologia anal-humana que foi recuperada em território brasileiro e estamos trabalhando com os americanos para tentar compreender como ela funciona. Tecnologia não humana? Eu ri, mas não havia humor algum naquele som. Augusto, você está me dizendo que há alienígenas envolvidos nisso? Não alienígenas vivos, Stella, mas tecnologia que não conseguimos explicar com nossa ciência atual. Fragmentos de materiais, sistemas de propulsão, elementos que desafiam nossa compreensão da física. Estava começando a entender por que pessoas estavam nos vigiando. Por que a situação havia se tornado tão complexa? Não se tratava apenas de um caso de espionagem industrial ou de traição conjugal. Meu marido estava envolvido em algo que podia mudar nossa compreensão sobre nossa própria existência. E agora? Perguntei. O que acontece conosco? Agora precisamos descobrir exatamente o que Valdira sabe para quem ela está trabalhando e como impedir que informações reais cheguem às pessoas erradas. Foi quando a campainha tocou. Augusto e eu nos entreolhamos, ambos sabendo que não esperávamos ninguém. Ele se dirigiu à janela e olhou para fora. É, Valdira, disse ele. A voz tensa. E ela não está sozinha. Capítulo 5. Valdira estava parada na nossa porta com um homem alto de terno escuro, a mão direita apoiada no ventre que já mostrava sinais da gravidez. Seus olhos encontraram os meus através da janela, e por um momento senti como se estivesse olhando para minha própria substituta menos mais jovem, mais bonita, carregando o filho que eu nunca havia dado a Augusto. Não abra, sussurrei para ele, mas Augusto já estava caminhando em direção à porta. Preciso resolver isso, Stella. Não posso mais fugir. Quando a porta se abriu, Valdira entrou sem ser convidada, seguida pelo homem desconhecido. Ela usava um vestido azul, claro que realçava seus olhos, e mesmo grávida, caminhava com a confiança de alguém que sabia estar no controle da situação. Boa tarde, Stella, disse ela, como se fôssemos velhas amigas. Finalmente nos conhecemos. Heselman, não tem nada de bom nesta tarde, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. O homem de terno se apresentou como Dr. Cardoso, supervisor do projeto Condor Azul. Ele tinha olhos frios e calculistas, e falava com a precisão de alguém acostumado a controlar situações complexas. Senhora Morgado, lamento que tenha descoberto sobre o projeto desta forma. Infelizmente, algumas informações sensíveis foram comprometidas, e precisamos realizar uma investigação completa. Comprometidas como? Perguntei. Mas foi Valdira quem respondeu. Augusto se tornou uma vulnerabilidade, disse ela, acariciando o ventre. Seus sentimentos interferiram com o julgamento profissional. Ele passou informações que não deveria ter passado. Que informações? Augusto parecia genuinamente confuso. Dr. Cardoso abriu uma pasta e espalhou fotografias na mesa de centro. Eram imagens de documentos que reconheci menos alguns dos papéis que havia encontrado no porão. Estas fotografias foram encontradas no computador pessoal de Valdira. Documentos técnicos sobre os materiais recuperados, especificações de sistemas de propulsão
análises de composição molecular, informações que nunca deveriam ter saído da instalação segura. Valdira se manteve calma, mas percebi uma tensão em seus ombros. Eu estava apenas cumprindo minha função. Augusto me deu acesso a esses documentos como parte da operação. Isso não é verdade, disse Augusto, a voz subindo. Eu nunca te mostrei nada sobre as análises técnicas reais, apenas os documentos falsificados que preparamos para testar o sistema. Então como explica isso? Dr. Cardoso mostrou uma fotografia que fez meu coração parar. Era uma imagem de um fragmento metálico que parecia brilhar com luz própria, com anotações técnicas escritas à mão ao lado. Eu nunca vi isso antes, disse Augusto, mas sua voz soava menos convincente agora. Foi quando entendi o que estava acontecendo. Valdira não era apenas uma agente infiltrada, e não era apenas uma mulher que havia se apaixonado por Augusto. Ela era uma profissional altamente treinada, que havia manipulado a situação inteira para ter acesso a informações reais. Augusto, disse eu, minha voz cortando o silêncio tenso, onde você guardava os documentos reais do projeto? Em um cofre na base militar. Eu nunca trouxe nada real para casa. Então, como ela teve acesso a essas informações? Valdira sorriu. E foi um sorriso frio, calculista, porque eu nunca precisei dele para ter acesso aos documentos. Eu tinha outras fontes. Dr. Cardoso fechou a pasta abruptamente. Senhora Morgado, por favor, sente-se. Há algo que precisa saber sobre seu filho. Meu mundo começou a girar. Breno, meu filho estava mais envolvido do que eu imaginava. Breno Morgado tem acesso de nível máximo aos arquivos do projeto, continuou Dr. Cardoso. Ele foi quem fotografou e enviou as informações técnicas para Valdira, acreditando que estava ajudando a operação de contra-inteligência. Isso é impossível, murmurei. Breno estava sendo manipulado há meses. Valdira o convenceu de que Augusto estava comprometendo a operação, que ele precisava intervir para proteger a segurança nacional. Seu filho acreditava estar sendo um herói. Valdira acariciou o ventre novamente. Breno é muito mais cooperativo que seu pai, mais jovem, mais idealista, mais fácil de convencer. Senti uma raiva surgir dentro de mim, como nunca havia sentido antes. Esta mulher havia destruído minha família peça por peça, manipulando não apenas meu marido, mas também meu filho. E agora? Perguntei. O que acontece conosco? Agora precisamos determinar exatamente quanta informação foi comprometida, disse Dr. Cardoso. E precisamos da sua ajuda. Minha ajuda? Você tem acesso à casa, aos computadores, aos documentos. Pode nos ajudar a descobrir exatamente o que Valdira conseguiu obter. Olhei para Augusto, que parecia um homem derrotado. Depois olhei para Valdira, que me observava com uma expressão que misturava desafio e curiosidade. E se eu ajudar vocês? O que acontece com minha família? Seu marido e seu filho podem enfrentar consequências legais graves, mas sua cooperação seria considerada como um fator atenuante. Valdira se levantou, caminhando até a janela. Claro, há uma terceira opção, disse ela, sem se virar. Vocês podem simplesmente desaparecer. Mudança de identidade, relocação, uma nova vida. Longe de tudo isso. Em troca de quê? Em troca de silêncio absoluto sobre o projeto, sobre mim, sobre tudo o que descobriram. Foi quando percebi que Valdira não estava fazendo uma oferta autorizada. Ela estava improvisando, tentando encontrar uma saída que a protegesse. Dr. Cardoso, disse eu, esta oferta de relocação faz parte do protocolo oficial? Ele hesitou um momento antes de responder. Não faz. Valdira se virou rapidamente, seus olhos encontrando os do Dr. Cardoso. Havia tensão entre eles, uma dinâmica que eu não entendia completamente. Então que jogo vocês estão jogando aqui? Perguntei.
Foi quando o telefone tocou. Era Breno. E sua voz estava desesperada. Mãe? Onde você está? Há pessoas procurando por mim no trabalho. Pessoas que não são do projeto. Capítulo 6. A ligação de Breno mudou completamente a dinâmica da sala. Dr. Cardoso e Valdira se entreolharam com uma expressão que revelava que algo havia saído do controle deles também. Que pessoas? Breno, perguntei, colocando o telefone. Não vi. Pessoas de uma empresa chamada Segurança Integrada. Dizem que há irregularidades no projeto, que precisam falar comigo urgentemente. Mãe, eu acho que alguém descobriu sobre os documentos. Valdira ficou visivelmente tensa. Desligue o telefone, disse ela bruscamente. Por quê? Perguntei, mas já estava começando a entender. Dr. Cardoso tirou o próprio celular e começou a fazer uma ligação. Temos um problema, disse ele para quem quer que estivesse do outro lado. A operação pode estar comprometida em múltiplos níveis. Breno, onde você está agora? Perguntei rapidamente. Estou escondido no banheiro do trabalho. Mãe, eu acho que cometi um erro terrível. Os documentos que passei para Valdira, alguns eram reais, não é? Valdira se aproximou do telefone. Breno, você precisa sair daí agora. Vi para o local. Que combinamos? Que local? Perguntei. Mas ela ignorou minha pergunta. Mãe, eu tenho que desligar, disse Breno. Se algo acontecer comigo, procure na minha casa. Há um envelope escondido atrás da geladeira. A ligação caiu. O silêncio na sala era ensurdecedor. Que envelope? Perguntei. Mas ninguém respondeu. Foi quando percebi que Dr. Cardoso não estava mais falando ao telefone. Ele estava me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Senhora Morgado, preciso que entenda uma coisa. Nem tudo o que lhe dissemos hoje é verdade. O que você quer dizer? Valdira não é apenas uma agente infiltrada. Ela é uma agente dupla. Trabalha para nós, mas também para uma organização privada que tem interesse em comercializar a tecnologia que recuperamos. Valdira riu, mas não havia humor no som. Finalmente decidiu contar a verdade? E qual é a verdade? Morgenthau, sentindo que estava perdendo o controle da situação. A verdade é que o projeto Condor Azul descobriu algo muito valioso. Não apenas fragmentos de tecnologia não humana, mas algo que pode revolucionar nossa compreensão sobre energia e propulsão. Algo que vale bilhões de dólares. Augusto se levantou abruptamente. Vocês estão usando nossa família para lucrar com tecnologia que deveria pertencer ao governo brasileiro? Não apenas ao governo brasileiro, disse Valdira. Esta tech é importante demais para ficar nas mãos de uma única nação. Precisa ser compartilhada, estudada, desenvolvida por quem tem os recursos necessários. Vocês estão vendendo segredos nacionais, disse eu, finalmente entendendo a dimensão real da situação. Estamos garantindo que a humanidade inteira se beneficie desta descoberta, corrige o Dr. Cardoso. Mas alguns elementos do projeto discordam da nossa abordagem. Killam, seu filho, por exemplo. Breno descobriu o que realmente estava acontecendo e ameaçou expor tudo. Por isso, precisamos da sua ajuda. Senti como se estivesse em um pesadelo. Minha família havia sido envolvida em uma conspiração que era muito maior do que eu imaginava. O que vocês querem de mim? Queremos que convença Breno a se manter em silêncio, que ele continue cooperando conosco, que esqueça suas objeções morais. E se eu me recusar, Valdira acariciou o ventre novamente. Então, sua família pode enfrentar consequências muito graves, acusações de traição, prisão, destruição completa de suas vidas. Mas há uma alternativa, disse Dr. Cardoso. Você pode se juntar a nós, usar suas habilidades de contadora para ajudar a gerenciar os aspectos financeiros da operação. Vocês querem que eu ajude a vender segredos do meu próprio país? Queremos que ajude a garantir que sua família permaneça segura e próspera.
Foi quando entendi que eles não estavam apenas ameaçando minha família. Menos estavam tentando nos recrutar completamente para a operação deles. Preciso pensar, disse eu. Você tem até amanhã, disse Valdira. Depois disso, outras pessoas tomarão as decisões por você. Depois que eles saíram, Augusto e eu ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Nossa sala, que por 40 anos havia sido um lugar de paz e familiaridade, agora parecia contaminada por segredos e ameaças. Estela, disse Augusto finalmente, eu sinto muito. Eu nunca quis que chegasse a isso. Que você quer de verdade? Perguntei. Você quer ficar com ela? Eu não sei mais o que quero. Tudo em que acreditei, tudo pelo que trabalhei, foi uma mentira. O projeto, a operação, até mesmo meus sentimentos por Valdira. Nada disso é real. Então, vamos fazer uma coisa real, disse eu, levantando-me. Vamos salvar nosso filho. Capítulo 7. Naquela noite, depois que Augusto adormeceu, saí silenciosamente de casa e dirigi até o apartamento de Breno. Usei a chave que ele havia me dado anos atrás, quando ainda éramos uma família normal com problemas normais. O apartamento estava vazio, mas parecia que alguém havia saído com pressa. Gavetas abertas, papéis espalhados, como se Breno tivesse estado procurando algo antes de desaparecer. Encontrei o envelope atrás da geladeira. Como ele havia dito, dentro havia documentos que fizeram meu coração parar. Não eram apenas papéis sobre o projeto militar. Eram evidências de que a operação inteira era uma farsa. Os documentos mostravam que não havia tecnologia extraterrestre. Não havia fragmentos de materiais não humanos. Tudo havia sido fabricado como parte de uma operação para justificar enormes gastos governamentais que estavam sendo desviados para empresas privadas. Breno havia descoberto que o projeto Condor Azul era um esquema de corrupção elaborado, usando a narrativa de tecnologia alienígena para esconder o roubo de milhões de reais dos cofres públicos. Senti náusea. Minha família havia sido destruída por uma mentira. Augusto havia traído nosso casamento por uma operação que nem mesmo existia da forma como ele acreditava. Havia uma carta de Breno para mim. Mãe, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Descobri que o projeto inteiro é uma fraude. Não há alienígenas. Não há tecnologia avançada. Há apenas pessoas gananciosas usando o nosso patriotismo para roubar dinheiro público. Valdira sabe disso. Dr. Cardoso sabe disso. Papai, eu não tenho certeza se papai sabe ou se ele foi enganado como eu fui. As evidências estão no pendrive que deixei no seu carro. Se algo acontecer comigo, entregue tudo para a jornalista Celina Ramos. Ela saberá o que fazer. Corri para meu carro e encontrei o pendrive escondido no porta-luvas. Quando o conectei no meu laptop, vi centenas de documentos, fotografias, gravações de áudio, evidências suficientes para expor toda a operação. Mas também vi algo que me devastou completamente. Uma gravação de áudio de uma conversa entre Augusto e Valdira, onde ele confessava que sabia que o projeto era uma farsa, mas que continuava participando porque estava apaixonado por ela. Meu marido não era apenas um traidor. Era um traidor consciente que havia escolhido o dinheiro e uma mulher mais jovem sobre nossa família e seu próprio país. Voltei para casa com uma clareza que não sentia há semanas. Sabia exatamente o que precisava fazer. Augusto estava acordado quando cheguei, esperando na cozinha. Onde você estava? Perguntou. Descobrindo a verdade. Respondi, colocando o pendrive na mesa. Toda a verdade. Ele olhou para o dispositivo e seu rosto empalideceu. Estela, eu posso explicar. Não precisa explicar. Eu sei que você sabe que o projeto é uma farsa. Sei que você está conscientemente participando de um esquema para roubar dinheiro público. Sei que você escolheu isso
escolheu Valdira sobre nossa família. Não é assim tão simples. É exatamente assim, tão simples, Augusto. Você fez suas escolhas. Agora eu vou fazer as minhas. Liguei para Celina Ramos. Era 3 da manhã, mas ela atendeu no segundo toque. Celina, é Estela. Você disse que precisava de evidências sobre corrupção governamental. E Utano, o que você precisa? Estela, são 3 da manhã. Tem certeza de que quer fazer isso? Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Marcamos de nos encontrar em 1 hora. Augusto tentou me convencer a não ir. Prometeu que deixaria Valdira, que abandonaria o projeto, que recomeçaríamos nossa vida. 40 anos, disse eu, pegando minha bolsa. 40 anos de casamento. E você escolheu destruir tudo por dinheiro e uma mulher que está usando você. Estela, por favor. Podemos resolver isso? Não, Augusto. Você já resolveu. Agora é minha vez. Quando saí de casa, vi o carro escuro estacionado na esquina novamente. Desta vez, não senti medo. Senti determinação. Encontrei Celina e um café 24 horas no centro da cidade. Entreguei o pendrive e contei tudo o que havia descoberto. Ela ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas, mas principalmente apenas absorvendo a magnitude do que eu estava revelando. Estela, você entende que isso vai destruir a vida de muitas pessoas? Incluindo seu marido e seu filho. Meu filho estava tentando fazer a coisa certa. Ele merece proteção. Meu marido, ele fez suas escolhas. E você? O que vai fazer agora? Vou reconstruir minha vida. Sozinha, se necessário. Quando voltei para casa, Augusto havia ido embora. Deixou apenas um bilhete, dizendo que estava indo falar com Valdira, que tentaria resolver tudo. Sentei na minha poltrona favorita e esperei. Sabia que a tempestade estava apenas começando, mas pela primeira vez em meses, senti paz. Minha vingança não seria emocional ou dramática. Seria sistemática, completa e baseada na verdade. 3 dias depois, a história explodiu em todos os jornais do país. Operação Condor Azul. O maior esquema de corrupção da história militar brasileira era a manchete principal. Celina havia trabalhado incansavelmente para verificar todas as informações, cruzar dados, confirmar fontes. O impacto foi devastador. Dezenas de pessoas foram presas, incluindo oficiais militares de alto escalão, executivos de empresas de defesa e funcionários do governo. Dr. Cardoso foi encontrado tentando deixar o país com uma mala cheia de documentos confidenciais. Valdira desapareceu. Seu apartamento em Campinas estava vazio, sem vestígios de para onde ela havia ido. Augusto também havia desaparecido, mas eu sabia que ele voltaria. Ele sempre voltava quando não tinha para onde ir. Breno me ligou no 4º dia. Estava em um local seguro, protegido por autoridades que reconheciam seu papel como denunciante. Mãe, eu vi as notícias. Você realmente fez isso. Fiz o que era certo, Breno. Algo que deveria ter feito há muito tempo. E papai? Seu pai fez suas escolhas. Agora precisa enfrentar as consequências. Você o ama ainda? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei por um longo momento antes de responder. Eu amei o homem que pensei que ele era. Mas esse homem nunca existiu realmente. Existiu? Breno ficou em silêncio por um momento. Mãe, há algo que preciso te contar. Algo que descobri depois que tudo isso começou. O que? Valdira não estava realmente grávida. Era parte da manipulação. Ela usava uma barriga falsa. Fazia exames falsos. Tudo para manter papai emocionalmente envolvido. A revelação me atingiu como um soco. Mesmo depois de tudo o que havia descoberto, ainda havia mais camadas de mentira. Como você sabe disso? Quando ela desapareceu, deixou algumas coisas para trás, incluindo a barriga falsa.
Ela estava planejando perder o bebê em algumas semanas, usar isso para manipular papai ainda mais. Senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela profundidade da manipulação. Alívio porque não havia uma criança inocente envolvida na situação. Onde ela está agora? Ninguém sabe. Mas há rumores de que ela estava trabalhando para uma organização internacional, que o esquema brasileiro era apenas uma parte de algo muito maior. Na semana seguinte, Augusto voltou para casa. Ele estava diferente, menos mais magro, mais velho, derrotado. Sentou na mesma sala, onde tudo havia começado, e me contou sua versão da verdade. Estela, eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que quando tudo começou, eu realmente acreditava que estava servindo ao país. E descobriu que não estava. Quando descobri, já era tarde demais. Eu havia me envolvido emocionalmente com Valdira, havia comprometido nossa família, nossa vida. Pensei que se continuasse, talvez pudesse encontrar uma forma de consertar tudo. Consertar roubando mais dinheiro público, consertar provando que eu não era apenas um velho tolo que havia sido enganado por uma mulher bonita. Oh, Rei Pera, o homem com quem havia vivido por 40 anos. Havia momentos em que ainda conseguia ver um engenheiro jovem e idealista que havia conhecido décadas atrás, mas agora ele estava contaminado por escolhas que não podia desfazer. O que o Volca quer? Augusto, quero tentar reconstruir nossa vida. Sei que vai ser difícil. Sei que talvez seja impossível, mas quero tentar. Você vai para a prisão. Provavelmente. Mas quando sair, se você me permitir, gostaria de tentar novamente. Pensei em tudo o que havia passado nos últimos meses. A traição, as mentiras, a manipulação, o sofrimento. Mas também pensei em 40 anos de vida compartilhada, em momentos de felicidade genuína, em um amor que havia sido real, mesmo que contaminado por segredos. Augusto, você destruiu nossa vida, destruiu nossa família, traiu nosso país. Eu sei, mas você também foi vítima. Valdira o manipulou, assim como manipulou nosso filho. Você não é um criminoso nato. Você é um homem que fez escolhas terríveis. Então a esperança de que você possa se tornar novamente o homem que eu me apaixonei. Mas isso vai exigir que você enfrente as consequências de suas ações. Que se responsabilize completamente pelo que fez. 3 meses depois, quando Augusto foi condenado a 5 anos de prisão, eu estava na audiência, não como uma esposa apoiadora, mas como uma mulher que havia escolhido perdoar. Não por ele, mas por mim mesma. Nos 2 anos seguintes, visitei Augusto regularmente na prisão. Conversamos sobre tudo, sobre nosso passado, sobre seus erros, sobre a possibilidade de um futuro. Ele mudou na prisão. Tornou-se mais reflexivo, mais honesto, mais parecido com um homem que eu havia conhecido. Anos 8, quando ele foi solto, 3 anos depois por bom comportamento, eu estava esperando na porta da prisão. Não para levê-lo de volta para nossa antiga vida, mas para começar uma nova vida juntos. Hoje, 5 anos após a descoberta daqueles documentos, no porão, Augusto e eu vivemos em uma casa menor, mais simples. Ele trabalha como consultor em transparência governamental, usando sua experiência para ajudar a identificar e prevenir esquemas de corrupção. Breno se tornou um advogado especializado em denúncias de corrupção governamental. Ele nunca se casou. Diz que nossa experiência familiar o fez desconfiado de relacionamentos. Mas ele está feliz, realizado, orgulhoso de ter feito a coisa certa. Valdira nunca foi encontrada. Às vezes eu me pergunto onde ela está, se ainda está manipulando pessoas. Se algum dia será responsabilizada por suas ações. Mas então lembro que minha vingança não era sobre ela. Menos era sobre recuperar minha própria vida.
minha própria dignidade. Minha vingança foi completa não porque destruí as pessoas que me traíram, mas porque me reconstruí. Aprendi que às vezes a maior vingança é simplesmente recusar-se a ser vítima. Recusar-se a deixar que as ações dos outros definam quem você é. 40 anos de casamento me ensinaram que o amor pode sobreviver a quase tudo, mas apenas se ambas as pessoas estiverem dispostas a enfrentar a verdade sobre si mesmas. Augusto enfrentou essa verdade na prisão. Eu enfrentei quando decidi que merecia mais do que uma vida baseada em mentiras. Hoje, quando olho para o homem que dorme ao meu lado, não vejo mais o traidor que descobri naquele porão. Vejo um homem que pagou o preço por suas escolhas, que se tornou digno de uma segunda chance. E vejo a mulher que me tornei menos mais forte, mais sábia, mais consciente do meu próprio valor. Minha vingança não foi destruir Augusto, foi salvar a nós dois.